bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais um episódio do TinaCast. Estamos aí na 9ª lição, 8º episódio. Você é muito bem-vindo. Bom dia, Yasmin, tudo bom? Amigo, muito tudo bem-vinda. Pode cumprimentar a galera. Oi, gente. Yasmin, é paz, né? É paz interior. Mais ou menos. Mas não, eu sempre falei pra Yasmin assim, cara, quando eu olhei o tema, não tinha como, não, moça. Ela transmite muita paz, sabe assim? A gente sempre faz um teste aqui pra ver se os microfones estão ok. Eu vou até pedir pro editor, coloca o teste de Yasmin. Coloca rapidinho. Estão pegando. Beleza. Fala alguma coisa aí. Ei, Gustavo, tudo bem? Tudo certo. Bom dia. A gente nunca teve alguém tão calmo no céu. Sempre o pessoal fala assim, Não, é que eu disfarço bem. Já manda, eu disfarço bem. Tá. Mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu acho que a lição combinou muito, falou muito no meu coração. Olha, mas tudo que eu precisava ouvir. Tudo bem pela ansiedade, mas que você exala uma paz, isso é incontestável. Que bom, fico feliz. Né? Aí eu peguei e chamei a Yasmin, ela falou assim, amiga, eu não sei se eu sou a pessoa ideal e tal. Eu falei, como, gente? É paz até na forma de dizer. E, olha, muito bom, muito legal ter você aqui. Quando eu idealizei o podcast, eu até falei assim, bom, se for 2 apresentadores, se fizer eu e Yasmin, porque, tipo assim, aí fica trovão, muita agitação e calmaria, né? Pra dar um equilíbrio. Mas os microfones ali, né? A gente ainda tá um pouco limitado, mas muito obrigado, Marlon, nosso patrocinador aí desse microfone. Valeu, Marlon. É nóis, bicho, é nóis. Você brilha demais. E, bom, vamos lá então para mais uma lição, gente. Hoje minha lição sumiu, eu peguei o celular de Yasmin aqui com a lição online, é claro, para a gente poder fazer, por isso que eu estou com o telefone na mão aqui. Mas vamos falar sobre como encontrar, né, ou encontrar paz interior. Esse é o tema da nossa lição dessa semana, uma lição muito boa, né, Yasmin? Excelente. Falou que... E eu vou repetir de novo, é o 3º pódio seguido que eu falo, mas eu estou me surpreendendo porque a lição ela não está ficando monótona. Glória a Deus. Ela vem trazendo assim assuntos, né? Blá, blá, blá. Assuntos atuais, necessários e sem ser repetitivos. Isso é bom. E assim, muito necessários, porque tudo que a gente está deparando com a vida da gente, né? Na rotina da gente, então são assuntos que estão sendo trazidos aqui, né? Deus já trouxe conselhos para a gente. Sim, né? E muito em alto. Todos os assuntos são assuntos de alta, assim, extrema. E eu até falei, caramba, já estamos na lição 9. Eu fui pensar assim, eu falei, tem que chamar fulano, ciclano, doutora. Falei, caramba, não dá tempo, porque a gente só tem... Ansiedade. Mas vai dar tempo nas próximas lições. Bom, mas eu vou pedir agora para, magicamente, o nosso editor aí, ó... Coloca a tirinha, dá uma olhada. Min, o que você achou dessa tirinha? Amiga, eu achei ela interessante, porque ela mostra que, né, o menino tentando, provavelmente, acalmar os ânimos, encontrar a paz interior, mas ele está tentando encontrar uma paz interior como uma metodologia, né, que o mundo oferece. Sim. Né, uma outra metodologia, que também é legal, também é importante, a gente precisa meditar, precisa encontrar outros recursos também, né, para tentar se acalmar e tudo. Porém, a verdadeira paz interior, né, e foi a herança que Jesus Cristo trouxe para nós e deixou para nós, assim que ele, né, voltou, né, ao lado do Pai, é a paz que somente Ele pode dar. Então é essa paz que a gente precisa buscar. Não somente a paz que o mundo oferece. Que o mundo oferece. Porque mas é a paz que ele oferece. Eu não tinha visto que o menino tinha comprado, nem tinha visto que tinha velas ali, sabe? Aqui tem 2 velas. Tipo assim, eu nem tinha visto que tinha 2 velas ali. Eu só olhei, aí no final eu falei, comprei só tô. Eu falei, comprou o quê? Aí eu olhei e observei. Inclusive, se eu fosse fazer o quiz, essa semana não vamos ter quiz, então não fique tão ansioso assim, tal, porque a maioria da galera vai estar acampando, né? Mas se eu fosse fazer o quiz, eu ia falar sobre essas velas, cara, porque eu não prestei atenção nas velas. E ele comprou, então, as velas ali, provavelmente aromatizadas, né? Que são aquelas velinhas que o pessoal traspassa, tentou meditar, e aí chega alguém falando assim, ó, você tá tentando achar a paz do jeito errado. E aí ele pega e fala, Jesus disse lá em João 14, 27,
a minha paz lhes dou, mas não como o mundo dá. Tente falar com ele, não com as velas. E ele, tô achando que comprei isso errado e tal. E aí eu comecei a achar interessante, porque realmente, não só velas, mas muitas vezes a gente procura paz em outras coisas. A gente fala assim, não, eu estou muito agoniado, eu estou ansioso, mas quando isso acontecer, minha ansiedade cessa. E na verdade não é assim, né? O que a gente viu ali, o que a gente vem começando a entender é que a paz verdadeira ela está em Cristo. Em Cristo Jesus. E aí a gente começa ali logo sobre o coração ansioso, né? E eu queria que você, mim, passasse para a gente o que você viu, o que você achou desse time, dessa lição de domingo que tratou ali um pouquinho sobre uma história, né, de uma criança que cresceu ansiosa. Eu nunca sei quem escreve essa parte segunda, porque fala assim, eu não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, quem é eu? Gente, talvez a pessoa não quer, né? Não quer se identificar. Não quer se identificar, porque assim, é uma história triste, mas a gente vê, né, que são histórias comuns. Sim. Eu acho que todo mundo já ouviu uma história de um abandono. E essa história que fala exatamente de uma criança de 10 anos que foi abandonada pelo pai. Isso desencadeou nela várias frustrações. Como ela perdeu, né, e o pai foi embora sem dizer nada, né, simplesmente desapareceu de casa, ele criou vários traumas. Aí ele começou a ter ansiedade e sofrer pensando que, não, velho, eu não tenho pai. Será que eu vou passar fome? E eu vou ter que trabalhar, porque senão minha família vai passar fome. E eu também vou. E a gente mora num bairro perigoso aqui em Nova York. Não tem ninguém para me proteger. E agora? Então ele começou a sofrer com isso, né? Começou a desencadear nele uma ansiedade exacerbada. E aí, quando ele foi crescendo, né, tomando maturidade e controlando os pensamentos dele e se apegando a Deus, ele entendeu que Jesus era a solução para o coração ansioso dele. E que ele não precisava ter medo se ele ia passar fome ou não, porque Deus estava cuidando dele. Se a família dele ia passar, né, necessidade, ele não precisava disso. Se ele estava sem proteção, porque quem cuida dele é Deus. Então, uma coisa que também me chama a atenção é que o que a gente pode fazer para lutar contra a nossa ansiedade, confiando em Deus, né? Quando esses problemas vierem, porque os problemas vão vir. As dificuldades vão vir. Alguém vai te abandonar. Alguém vai virar as costas para você. E o que eu posso fazer para não ser essa pessoa? Ser o fator traumatizante para alguém. Será que eu estou sendo um fator traumatizante para um filho meu? Será que eu estou sendo um fator traumatizante para minha esposa, para o meu namorado, para os meus amigos? Então, assim, quanto que a gente também está sendo pedra de tropeço para aguçar a ansiedade de uma pessoa. Para os pais, né, também, para nossos pais. Porque será que eu estou sendo uma boa filha? Será que eu estou falando nosso alguma coisa público não tem muitos filhos, né? Será que eu estou sendo não uma boa filha? Será que eu estou falando alguma coisa que vai ferir minha mãe, que vai traumatizá-la de alguma forma, deixar ela insegura, trazer alguma tristeza? E também a gente está preparado, né, e ancorado em Jesus Cristo, que se eu for traumatizada de alguma forma, eu não preciso ficar ansiosa, nem triste, nem preocupada. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim acima de todas as coisas. Eu vi assim que o coração ansioso em si, ele está muito em alta na nossa época, né? A gente sabe que ansiedade, ela é a pegada do momento. E eu tenho muito isso, principalmente na minha vibe autônoma, por quê? Eu sei certinho as contas que tem, né? E eu falo, tá, essa semana eu preciso resolver essa, aquela. E aí daqui a pouco eu chego e falo, gente, mas não vai dar tempo. Eita, não sei o quê. E eu começo a sofrer, às vezes, por umas 3 semanas daqui lá na frente, sabe? Sim. E a minha esposa, que ela é muito ansiosa e tarará, ela tem invertido. E ela direto me manda assim, amor, por que você não fica tranquilo? Você não vê, Jesus sempre deu um jeitinho ali, ajustou, as coisas ficam bem no final, calma, vai dar tudo certo e tal. E ela acaba vindo sempre trazer essa paz. E tá com as 2 semanas, estava bastante ansioso porque agora a gente vai acampar, vamos para um acampamento de carnaval. Se você não vai, moço, procure ir. E olha só, um recado aqui, hein? O Morada, a gente vai fazer todo o possível para que ano que vem, isso já é um desafio que eu tenho muito forte no meu coração, para que nós tenhamos um acampamento em que o Morada esteja ali, sabe assim, a gente esteja à frente, chamando a galera, sim, falando, jovem, vamos lá, não sei o quê. Se a gente conseguir, junta com o Central, junta com o fulano, ciclano, doutor, junta com alguém, ou faz nós, mas fazer um acampamento, porque é muito legal, gente, e é muito importante.
Verdade. E há umas 3 semanas atrás eu comecei, né? Eu falei, meu amor, mas a gente vai acampar, vou passar um tempo sem. Tararara. E ela falou assim, ei, calma. E se você não lembra como Jesus já resolveu tudo, então tente lembrar e fique frau. E realmente, Ellen White tem uma frase, né, que ela fala assim: só teremos medo do futuro se esquecermos como Deus nos conduziu no passado. Exatamente. E o coração ansioso é justamente isso quando a gente traz para um mundo cristão. Não só o fato de nós podermos estarmos deixando alguém ansioso, mas quanto o fato da nossa ansiedade nas coisas pequenas. Porque é no detalhe, a gente sabe que é no detalhe que Satanás ele acaba vindo ali e atingindo a gente, deixando a gente preocupado, deixando a gente muito ansioso e não confiando. Porque a certeza da paz interior não é de que eu não tenho problema nenhum, é que apesar dos problemas, Eu tenho alguém existe que cuida de mim. alguém que cuida de mim. Exatamente. E aí que chega então a grande pergunta, a pergunta do milhão lá de segunda-feira, que ela fala assim, e aí, é possível encontrar a paz? E é outro ponto que eu não sei se você já observou, mas eu observei isso, talvez você comece a observar, não sei se foi proposital ou assim, aleatoriamente, mas a lição ela sempre tem entregue para a gente questões físicas, anatômicas também sobre reações, como a gente realmente reage e o quão mal faz. Tanto que no iniciozinho aqui da lição, diz assim, ó, logo no segundo parágrafo do ponto seguido, no primeiro parágrafo no ponto seguido. Os sintomas físicos da ansiedade podem incluir dor de cabeça, enxaqueca, palpitação cardíaca, aperto na garganta e mal-estar no estômago. Inclusive, gente, sou fisioterapeuta, viu? Quem tiver aí com dores crônicas, tá? Mas assim, já o merchan aqui, já tá fazer certo, um merchan. amigo, tá certo. Mas realmente nós temos muito malefícios. Estamos aqui com Yasmin, para quem não sabe, farmacêutica, mestre, ela tem mestrado, trabalha numa multinacional, tem super bagagem para nos dizer sobre realmente todos os malefícios que a sociedade traz. E aí vem a questão, e aí, é possível encontrar a paz? Gente, é possível encontrar a paz. É possível. Mas não é um trabalho de um dia para a noite, né? Sim. Não é rápido. É um exercício. É como o amor também. O amor é um exercício. O perdão é um exercício. A paz, a calma é um exercício, né? E é possível. Como? Calma. Vamos lá. A lição trouxe, e eu não sei se, né, quem teve a oportunidade, mas aí o editor, né, vai ajudar a gente aí. Opa! Colocar os QR Codes, né? Também muito, muito interessante os QR Codes. Tem uma série de 7 vídeos, né? Eu tô querendo achar esse QR Code. É o QR Code que tá lá em quinta? Não, amigo, é o QR Code que tá na tirinha. Tem 3 QR Codes. Aí tem várias lições lá que a Ellen White traz. Entendi. Lá no início, sobre, então, da exatamente, tirinha, no finalzinho aqui, a editora lá vai colocar fala, aí. e também tem vários conselhos lá, tem 7 vídeos muito interessantes falando sobre estresse, ansiedade, depressão, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que Ellen White ela traz vários trechos falando sobre como a ansiedade prejudica o nosso corpo, né? Sangue, medula, baço, né? A gente sabe, né, que a ansiedade ela traz muitos fatores físicos e doenças também, né? Neurológicas, ela traz também, né, dores. Tem muitas pessoas que têm fibromialgia, tem artrite, né? Uma dor assim inexplicável, dores de cabeça, palpitações. E aquilo ali ela vira prisioneira daquilo. Quando você é uma pessoa ansiosa, você é escrava daquilo ali. Porque você não consegue ter paz e você não consegue se organizar. Você pensa tanto que você é refém daquilo ali. Você não consegue descansar. Você não consegue ter paz. E ter paz, gente, é ter esperança que as coisas vão melhorar. Como é que eu consigo ter paz numa vida, né, aturbulada, cheia de provações? Um dos vídeos falava exatamente isso, mas como é que é muito fácil eu virar para mim e falar para eu ter paz, né? Mas meu filho está doente, uma doença terminal,
né? Eu tive uma pessoa ali, um parente, um amigo que morreu. Como é que eu vou ter paz num momento desse? Você tem paz, tem esperança e fé que as coisas vão melhorar. E que isso aqui é uma passagem. Então você tem esperança de dias melhores, você tem esperança que alguém está cuidando de tudo. Porque se você se apegar com a paz que o mundo vai te dar, ela não é permanente, ela não é real. E ela não convém também, não condiz com a paz que Cristo quer nos dar e a paz que ele nos prometeu. E aí que fala, né, que Cristo ia mandar o Consolador pra gente. E ele faz, né, desde o Antigo Testamento ao Novo, assim, existem várias promessas, né, de que Deus estaria do nosso lado, que a gente não precisava viver atribulado, que a gente não pode ter pensamentos pessimistas, que a gente tem que pensar em coisas boas e que a alegria é um fruto do Espírito, que a gente tem que cultivar elas. E tem um versinho de uma musiquinha também que a gente cantava sempre, no grupo da igreja, né, quando a gente era criança. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa Amável, fama, verdadeiro. pensai, nisso pensai. Então, assim, tudo que é bom, coloca isso na sua vida. Tenta não ter pensamentos positivos e tenha esperança. Acho que para você ter paz, você tem que pensar que coisas boas virão. Isso vai passar. Deus está cuidando de você. Então, assim, Ele está preparando um lugar melhor também. Então, e Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, as coisas vão dar certo, sabe? E um ponto assim, que eu vejo muito bem também é que é igual sucesso, por exemplo. O sucesso que o mundo define não é o sucesso que Deus define. Exatamente. O abençoado que muitas vezes a gente tem, que o mundo define, não é um abençoado realmente que Deus define. Porque assim, a gente enxerga a bênção como que uma vida financeira próspera, ou que pessoa abençoada. No entanto, a gente inclusive já comentou em alguns outros pontos que, na verdade, o abençoado ele tem que abençoar. Então, para que eu seja abençoado, eu tenho que abençoar as pessoas. Então, quanto mais eu abençoo as pessoas, ali é um sinal de eu ser abençoado. E igual isso é a paz. Inclusive lá no finalzinho, lá no cantinho, na tirinha preta, existe um quadrinho que tem duas perguntas e uma delas é assim, ó. Em que aspecto a paz do mundo é diferente da paz de Cristo? Por quê? Para o mundo, a paz, o sossego, né? Muitas vezes ele está voltado em quê? A sua vida financeira está tudo ok, sem dívidas, todo mundo da sua família estará ok, sem nenhum problema, sem nenhum BO, e está tudo top, um Tá tudo casamento lindo, bem. sem brigas, os filhos ali numa faculdade almejada pelos pais, né? Que seja uma teologia, um direito, uma medicina, qualquer coisa que seja. Isso é a paz do mundo. No entanto, a paz de Deus é você realmente ter a certeza de que, apesar do mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci ele. Então, assim, a paz de Cristo, ela não está voltada às coisas tão materiais e terrenas aqui, mas senão da gente começar a entender e reter de tudo que é bom. Com E vem certeza. a segunda perguntinha, que é assim, ó, o que tem impedido você de experimentar mais plenamente a paz que Cristo oferece? Qual está sendo a barreira que você está tendo, que eu estou tendo na minha vida, que está nos impedindo de realmente ter um deleite, de realmente viver aquilo que a gente fala? A gente sempre fala, falar é muito bonito, mas e aí na hora que o bicho pega? Deus sabia disso, Jesus sabia disso. Que é muito fácil a gente dizer assim, fica calmo. Você fala isso, né? Fica fral. Fico fral. Quando a pessoa tá atribulada, velho, não adianta você virar pra pessoa e falar, velho, fica calma. Ou então, não fique triste. Como é que Fica você triste não, fala? fica Não fique triste não. triste. Gente, não é assim. E Jesus sabia disso. Ele sabia que os discípulos iriam passar por provações e nós também iríamos passar por provações. Todo mundo passa por provações. Isso é tão verdade, essa questão, né, da paz, ela é tão subjetiva que a gente olha uma pessoa que tem muitos bens e que é muito bem financeiramente, igual você citou. A gente acha que aquela pessoa ali não tem problema, e não é verdade. Você vê, né, tantas pessoas aí que têm tudo e que tiram a própria vida, porque elas não têm paz, elas não têm esperança. Exatamente. Né? Então, assim, isso não significa nada. Isso não significa nada. Então, a gente não sabe o que está no interior das pessoas, somente Deus sabe o que está. Então, ele sabia exatamente isso.
E uma das conversas mais difíceis que ele aqui cita, né, que ele teve com os discípulos, que foi quando ele, né, estava prestes a ser incriminado por um crime que ele não tinha feito, e ele ia cumprir a promessa dele, né, que ele veio, a missão dele, e ele falou assim, ó, eu vou deixar um consolador para vocês, eu quero que vocês tenham paz, que vocês tenham um bom ânimo. E ele falou outras palavras também de encorajamento para Pedro, porque Pedro tinha acabado de negar ele. Sim. E ele sabia que, acabado não, ele sabia que Pedro iria negar ele. Então ele também falou palavras de conforto, falando que ele estaria ali, que ele voltaria ao Pai, mas que deixaria o Consolador, que eles não precisariam viver atribulados, que ele estaria, né, em meio deles, que ia ficar tudo bem, eles, isso. que eles não precisavam ficar tristes, angustiados. Então, assim, né, outro momento também, eu acho que Pedro é um exemplo chave, né? Não só nesse momento, mas assim, a gente também tem outro exemplo de Pedro, quando ele anda no mar com Jesus. Né? Ele tá ali com Jesus, ele tá andando, ele tá vendo Jesus lá sobre as águas, mas mesmo assim ele tem medo e ele fica ansioso de afogar e fica atribulado. E Jesus ali na frente dele, mesmo assim ele falha, ele tem medo. Né? Então muitas vezes a gente vai estar com Jesus e Jesus vai, né, mostrar pra gente, Pedro, só anda, só vai, mas mesmo assim a gente falha, a gente peca. Mas Jesus está sempre ali para nos amparar, estender a mão e falar que está tudo bem. E mesmo quando a gente nega ele. Né? Pedro negou Cristo 3 vezes, errou, pecou, mas Jesus estava ali, voltou e falou assim, ó, Pedro, reage, bora. Porque a ansiedade de Pedro foi justamente estar sozinho. Exatamente. Né? Porque ele fala assim, caramba, ele está indo embora, e pior que ele vai embora com eu tendo negado ele. Tanto que no momento em que Jesus, um pouquinho antes do diálogo dele com Pedro sobre se Pedro amava ele, Pedro pega e fala assim, ó, eu vou pescar, e uma galera vai com ele, justamente que ele fala, cara, não sei mais o que fazer, tô sozinho, meio que perdi o sentido, e vai. E a lição ali, logo na terça-feira, não sei se você já parou para prestar, mas fala sobre a paz e o cristão. E ela não fica muito metódica ou voltando sempre no mesmo assunto. Por quê? Ela primeiro traz sobre como eram as despedidas. E o pessoal antigamente tinha o costume de fazer o quê? Na despedida, oferecer paz, mas tipo, ó, vai em paz, que a paz seja contigo, sim, e tarará, tá tudo certo, pode ir lá. Jesus, na hora dele se despedir, justamente porque a galera estava muito ansiosa, ele não pega e fala assim, ó, vai em paz. É igual uma pessoa que chega para o cristão e fala assim, cara, tô com muita fome, não tenho que comer, não, eu vou orar para você comer. Para fome passar. Para fome passar e tal, eu vou orar, isso aí vai se resolver. Não, Jesus, ele pega e diferente de uma despedida comum, como era na época, ele virar e simplesmente falar assim, ó, vai em paz, que vai dar tudo certo. Ele fala assim, calma, eu estou indo, mas eu estou deixando uma paz com vocês, ou seja, eu estou deixando o Espírito Santo com vocês. E esse Espírito Santo, né, o Consolador em si, ele está aqui, né, na Terra para habitar no coração dos cristãos, para que os cristãos realmente consigam ter essa paz. No entanto, é necessário que a gente permita que o Espírito Santo esteja habitando em nosso meio. Isso é uma busca, isso é um exercício que a gente tem que buscar sempre. Porque não é fácil e as provações vêm. Quando tá tudo difícil, é difícil você... Ficou redundante, né? Mas assim, quando tá tudo turbulento, quando você tá passando por provações, é difícil você ter essa mentalidade. Mas é um exercício que você precisa ter. E que você precisa encontrar em Cristo. Porque Ele é a paz. E assim, ele fornece essa paz pra gente. Isso me Só deu que a gente precisa buscar. Me deu um nuance, porque há um tempo atrás, virou uma moda, há um tempo que eu digo, gente, como eu sou um pouquinho antigo, isso pode ter mais de 15 anos. Tá bom. Pode ter mais de 15 anos, mas há pouco tempo atrás, houve um boom dentro da igreja que a gente falava muito assim, você não pode usar Deus como extintor de incêndio, que está sempre lá, mas você só pega na hora da muvuca, do fogo. Sim. E eu, inclusive, já usei muitas vezes isso, sabe? Não pode pegar Deus como extintor de incêndio. Só que, o que me veio à mente agora? Não sei porquê, mas me veio. Só usa o extintor de incêndio quem tem. Começou a pegar fogo. Se pegar fogo aqui e não tiver um extintor de incêndio, eu não tenho como usar esse extintor de incêndio. Sim. Então, apesar de, né, eu sei que muitas vezes a gente pega e utiliza
oh meu Deus, como é que a gente fala? Não é uma parábola, né? Mas a gente usa a referência do extintor como um ponto negativo. Eu quero usar agora a referência do extintor como um ponto positivo. Porque a lição vem falando desde o primeiro momento, para a gente orar pedindo a mente de Cristo, para a gente buscar Cristo, para a gente falar sobre Cristo e tarará. E a gente sabe que realmente o mundo a gente vai ter muita aflição. Mas a paz verdadeira, que é o Espírito Santo, vamos colocar ela como um extintor de incêndio. Ela está disponível para todo mundo. Quem quiser procurar uma loja de extintor de incêndio, aqui eu ainda não tenho um amigo que venda para fazer um merchan, mas de Rondônia, quem estiver vendo, eu tenho um amigo, Gerson Boico lá, ele tem uma loja de extintor de incêndio. Quem quiser, se você quiser agora, liga para o Gerson, ele vai levar um extintor de incêndio para você. Sim. Só que se você não ligar, a hora que pegar fogo, você não vai ter aquele extintor. Então, se eu tenho o Espírito Santo como uma paz, ele está realmente disponível a todo mundo. Eu preciso buscar, eu preciso tê-lo ali, porque no momento que a tribulação chegar na minha vida, se eu tiver um extintor de incêndio, eu pego ali, ou se eu tiver o Espírito Santo, eu pego, e essa paz vai funcionar e vai resolver a minha vida. Agora, como a Yasmin falou, se eu não buscar, se eu não faço um exercício, se eu não ligo pro Gerson, se eu não vou atrás de ter um extintor e tal, não adianta. Não faz sentido, porque quando realmente a tribulação chegar, eu vou olhar para todos os lados e vou falar, caramba, não tem mais como fazer, deu tudo errado. Deu tudo errado. E a vibe do cristão é justamente o quê? A paz e o cristão, ou seja, o convívio do Espírito Santo com o cristão, ele precisa ser uma busca diária e contínua. E as pessoas têm E hoje é pregado muito isso, né? Que se você estiver com Cristo, as coisas vão dar tudo certo para você. Você não vai passar tribulação, você não vai passar por provações, né? Você vai estar bem financeiramente. É como se fosse uma barganha. Isso não é verdade. Você ter paz não significa que você não vai ter tribulações, que você não vai ter provações. A Bíblia, né? A gente tem várias histórias aí. Acabei de falar sobre Pedro, né? Não significa que você não vai ter, mas significa que você vai ter esse auxílio. Porque em meio a toda essa confusão, você tá bem. Porque você tem alguém que cuida de você, que tá do seu lado. Então você tem esperança que as coisas vão melhorar. Talvez não aqui, nessa terra, mas Cristo, né, tá preparando um lugar melhor e a gente vai, né, um dia... Falar com ele. Junto, bem... Porque assim, inclusive o último parágrafo dessa lição de terça, ele fala assim, ó, a paz de Deus, ela reflete o seu caráter. Ela deriva de sua presença atuando em nossa vida. Deus está pronto para derramar sua paz perfeita em nossa mente. Embora por causa de nossas limitações humanas, não possamos compreender totalmente essa paz, ela é real e pode ser obtida em Cristo. Ou seja, a nossa vida, ela é realmente demonstrada não naquele momento de glória. Hoje eu fiz um post lá no meu Insta e no Face, que eu estava falando um pouquinho sobre isso. A gente tem muitas tendência de olhar a rede social e taxar que a gente conhece determinada pessoa pelo aquilo que a gente vê postado na rede social. Sim. Só que não. Na verdade, o real caráter da pessoa, ele é demonstrado no momento de prova ali, onde as coisas estão mais pegadas e estão mais difíceis. E a paz que ela vem de Deus, ou a paz que o cristão ele deve exercer, ela também vai ser justamente refletida nesse momento de tribulação. Porque Deus ele está oferecendo, ele disponibiliza, ele fala, ó, vem, vamos junto e é nós. E aí a forma que você vai reagir a cada adversidade vai demonstrar se esse vem, estamos juntos, é nós, está sendo uma realidade na sua vida ou está sendo só um merchan que você conta no sábado de manhã ou para aquele amigo que chega para você e tarará. Porque assim, não é uma questão de que, não vou ter problema, não vou estar sujeito a uma depressão. Não, é simplesmente o quanto você consegue olhar para o lado na hora que o fogo começa e enxergar seu extintor ali, para ele estar no seu alcance, você pegar. E assim, Min, eu sei que a gente não vai ter o quiz e tal, mas se tivesse uma palavra da semana, qual seria a palavra da semana? Não vou falar paz, né, que vai ficar redundante. Mas vou falar esperança. Esperança. Com certeza seria. Olha aí. Ter paz é ter esperança, gente, que as coisas vão melhorar. Então, se tiver, vai que tem um quiz, vai que eu lance só o link. Né? Vai que eu lance só o link lá no grupo. Já pensou lançar só o link no grupo, o pessoal participar remotamente? Eu tô achando que vai ter, sabia? Será? Rapaz, ia ser legal. Ia ser, fazer um quiz
do TinaCast. Então, Porque aí, tipo assim, a pessoa não vai ter como estar colando da lição lá, e aí eu faço um quiz do TinaCast. eu acho gente. excelente ideia. Então estou lá. pronto, eu acho que vai ter só vai saber quem assistiu. será, né? Mas Bom enfim, gente, demais. porque assim, a rede semântica traz a palavra paz. Traz a palavra paz. E quando ela traz a palavra paz, ela coloca ali no nuance, eu curti muito a vibe dessa questão da esperança, porque ela vem em consonância, ela vem em acordo com tudo aquilo que a gente está falando. Sobre é possível encontrar a paz, um coração ansioso, a paz na vida do cristão. Jesus é a paz. Que Aqui Jesus também, é a paz. nessa questão da a paz, e o cristão vem falando, né? Que os anjos declararam que Cristo seria a paz do mundo. Isaías, né, fala que Jesus é o príncipe da paz, e Jesus, quando foi, né, aquelas últimas palavras antes, né, de ser interrogado, falou para os discípulos que ele é a paz e que ele daria a paz. Vos dou. A minha paz eu lhes dou. Então, ele é a paz. Então, a palavra seria paz também. Mas eu penso assim, que Mas já foi como é que a gente, né, consegue encontrar a paz? Tem esperança que as coisas vão melhorar, porque ele é a nossa paz. Então, assim, se a gente tiver esperança, se tiver fé, tudo vai dar certo. E a gente não precisa ficar atribulado. E aí chega então o momento hipertexto lá em quarta-feira, trazendo paz. Ele traz até uma passagem. Você chegou a ler, Min? Filipenses 4, Li. 6, 9? Foi o textinho que eu falei, né? Assim, eu não sei de cor, salteado, mas assim... tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que, né, traz alegria, nisso pensai, né? Trazer isso para o seu coração. Né? Então, isso é uma forma, né, uma das promessas que, né, foram inspiradas por Deus para que a gente também controlasse a nossa ansiedade. E depressão também e tristeza. Né? A alegria, ela é um fruto do Espírito também. Então, isso que a gente precisa cultivar no nosso coração. Coisas pesadas, pensamentos pessimistas, né? Pessoas que nos desencorajam, são coisas... Desencorajam, né? Eu acho que eu falei certo, não sei se eu conjuguei correto. Mas são coisas que a gente precisa evitar. Por quê? A gente precisa se alimentar a nossa mente com coisas boas, com coisas positivas, com esperança. Porque se a gente ficar, né, na mesmice, pensando em coisas negativas, achando que tudo vai dar errado, que não tem solução para o seu problema, a gente tá indo contra tudo que a Bíblia fala e todas as promessas que Cristo, né, fala para a gente, todos os conselhos, né, sobre esperança, sobre confiar em Deus, sobre, né, cultivar as coisas boas no nosso coração, para que a gente fique bem, para que a nossa saúde também fique bem, porque assim, se a gente ficar cultivando coisas ruins, só coisas ruins vão acontecer na nossa vida. E mesmo nas coisas ruins, a gente precisa ter um pensamento positivo que tá bom. Mas, eu não tenho aquilo ali que eu queria, mas eu tenho isso aqui. É quase como a lei da atração, que o Rodrigo Silva fala, sobre não ser uma lei de atração, mas tipo assim, assim que você compra determinado carro, você passa a ver esse carro em todos os locais. Ou pelo menos quando você começa a pensar em determinado carro. Poxa, eu gostei desse carro e tal. Olha, eu vejo nível cinza por tudo que é canto, hein? Você vê, mas não é porque você está atraindo, é porque você está prestando atenção nisso. Então, quando você já viu, meu pai ele fala muito, ele fala, eu não vou no médico fazer exame, porque se tiver alguma coisa ruim eu não estou nem sentindo. E a partir do momento que ele fala, eu vou começar a sentir, eu vou decair e tal. Não é que é o correto, mas assim, é um exemplo que a gente pode ter, porque quando você passa a pensar e a destacar em seu coração determinada coisa, isso passa a ser o cerne da sua vida. Então, se você passa a focar muito no problema, o problema é o cerne da sua vida. E sempre vai ter algo positivo e negativo para a gente olhar. É o copo meio vazio ou meio cheio para a gente olhar. E aí, a questão do cristão é justamente olhar o copo sempre meio cheio. Não é que nada... não, você não tem nada de ruim nessa... Não, às vezes tem muita coisa até. Mas você sempre está o quê? Olha, retém de tudo o que é bom. E aí, quinta-feira, vem justamente falando pra gente o quê? Levando a ansiedade a Jesus. Que é o papel do cristão? Com certeza. Ele olha, poxa, cara, não, tudo bem, não tá tão legal, mas calma, porque olha aqui, que bonita essa borboleta passando. Ou algo do gênero. Mas assim, não é para você estar tonto, mas senão você está realmente olhando e analisando, porque tudo aquilo que você
colocar mais a sua atenção, isso vai fazer desenvolver justamente a forma da sua vida. E é interessante também que, mesmo nas provações, Deus nos dá meios de superar aquilo. Né? Nossa, vou dar um exemplo. Nossa, eu tava doente semana passada. Tava bem mal mesmo. Assim, poxa, mas... Tu? Tava. Ô, louco, moça, ela tava lá em Ubatuba, não sei onde. Não, amigo. Na outra, antes das férias. Antes da série, por isso. Eu tava bem mal. Assim, nossa, mas que bom que eu tenho, né, um plano de saúde. Eu tenho condições de pagar um medicamento. Tanta gente que não tem. Né? Nossa, eu tenho uma casa... Tudo bem que não é uma casa própria, mas eu tenho como viver, eu tenho como morar, eu tenho cama para dormir, né? Eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos bem. Então, assim, mesmo com as coisas, né? Você passando dor ali, né? Você mal ali, você vê o que você tem. As coisas positivas, né? Em meio às provações. Eu tenho umas férias na próxima semana. É resort que você foi? Um resort? Foi, mais ou menos. Gente, foi uma hotel fazenda. Não, foi legal, muito né? chique. Eu vi ela andando assim, e mostrando cavalo, não sei o quê. Aí teve uma coisa que ela colocou localização. Eu falei, deixa abrir pra ver onde ela tá. Moça, tava lá. Falei, gente, mas tá longe. Gente, tá, foi muito bom. E assim, né, poxa, eu trabalho tanto. Meu Deus, eu não tenho tempo pra nada. Mas eu tenho alguns dias, eu tenho direito de usufruir alguns dias. Né, que Deus me concedeu um trabalho bom, um emprego bom, que me dá condições de fazer uma viagem bacana e tal. E assim, a gente focando nas coisas boas que a gente tem, a gente consegue, né, ter um pensamento otimista e sair daquela zona ali, daquela depressão, né, daquela tristeza, pensando em coisas boas, colocando coisas boas no nosso coração e vendo o que Deus dá de bênçãos pra gente. E não só ver as coisas ruins, porque coisa ruim tem demais, gente. Se a gente for focar nas coisas ruins, acabou. Tá cheio, A gente tem que focar nas coisas boas. Isso é um exercício, porque é difícil. Né? E Satanás também, né? Ele tem esse plano, né? De destruir, de causar discórdia, de fazer a gente pensar que tá tudo errado, que tá tudo ruim. E não é verdade. Né? Deus tem um plano pra gente e a gente precisa se apegar nisso. E aqui assim, fala sobre levar a ansiedade a Jesus, é justamente o entregar para ele o B.O. Porque o que seria o entregar para ele o B.O.? Por exemplo, quando eu era menino, eu vou levantar para olhar, ver se está gravando, gente. Sempre levanto e deixo focado na pessoa. Imagina se não estivesse gravando. Não, tá tudo certo. Eu sempre levanto e deixo focado na pessoa. Só que eu nunca lembro de falar para a pessoa assim, ó, no meio eu vou levantar para dar uma olhada lá, ver se está tudo certo. E aí quando eu levanto, a pessoa fica meio com cara de taxa, assim. Eu falo, pode continuar. Às vezes eu preciso cortar e tal. Então esse já não tem mais mistério, né? Como já está sendo aqui, tá tudo em casa, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas quando eu era menino, meu irmão tinha a fama de ser o Caio do Adventista. Você é o quê? Caio do Adventista. Não era algo positivo. Por quê? Ele era muito briguento. Eu já ia falar, nossa, coisa boa. Não era. Ele era muito briguento. E eu não era. Eu sou da paz e do amor, gente. Sim. Eu não consigo, sabe assim? Essa não é minha vibe. Mas meu irmão não, moço. É uma benção. E assim, ele nunca negava fogo para ninguém. Tipo assim, se vê, é nós então, vambora. E aí, uma vez, ele começou a namorar com uma menina e um outro rapaz de um outro colégio público gostava da menina. E eles falaram assim, poxa, a gente vai acabar com você, não sei o que, tarará. E ele sempre foi abusado. E ele falou assim, eu bato em vocês com a mão nas costas, tarará, beleza. Um determinado dia, a gente saindo da escola adventista, isso lá em Rolim de Moura, Rondônia, quando a gente chega lá fora, na mesma rua, lá em cima, tinha um colégio chamado CDA, Carlos Drummond de Andrade. Eu até estudei nele um time depois. Me desceu uma galera daquele colégio de bike para bater no meu irmão. Por causa da menina? Por causa da menina, porque o Feijão, né, que era o líder ali da gangue, ele que gostava da menina, e meu irmão falou que batia em cada um de mão para trás, tarará. A gente saiu, tinha uns 15 meninos ali, fora esperando a gente, de bike, sabe? A gente saindo de bike. E aí eles pegaram e falaram assim, e aí, tu não falou que batia na gente com a mão para trás? E aí meu irmão pegou, do jeito que ele estava aqui, ele soltou a bicicleta dele, colocou uma mão para trás, falou, abuso, e falou assim, é só vir um de cada vez. Gente. E aí veio o menino, o primeiro que veio ele derrubou, porque ele fazia artes marciais, ele gostava, ele derrubou e colocou esse menino embaixo do pé dele e agachou com o joelho em cima do menino. Veio um outro, ele agarrou esse menino aqui e travou, aí todo mundo fechou em cima dele. Só que ele travou o menino aqui, ficou abaixadinho com um lá embaixo, outro aqui,
desmaiando, e ele aqui recebendo porrada de todo mundo. A minha prima jogou a bicicleta num, destroncou o pulso, a gente não sabia muito o que fazer, mas era hora de saída, então os pais estavam lá. Não demorou muito, os pais vieram e separaram a briga. Só que quando separaram a briga, o que aconteceu? Aquele que estava lá embaixo foi pisoteado por muita gente, inclusive pelo meu irmão. Aquele que estava aqui estava desacordado, meio roxo. Gente do céu. E ele soltou. Ele morreu? Não, ninguém morreu. Meu irmão nunca matou ninguém, pelo amor de Deus. É briga de menino. Assim, a pessoa morreu é coisa ruim, não. Mas é porque assim, a situação engraçada. É briga de menino. E naquela época ninguém tinha arma e tal, a briga só acabava na briga mesmo, sabe? E aí ele soltou esse aqui. Então esse aqui tava bem roxo, bem mal, o outro tava todo pisoteado. Os meninos que vieram tudo batendo assim, eles tinham se batido. Então tava todo mundo meio que machucado. Sim. O meu irmão, como ele se guardou, ele só levou porrada nas costas, mas a camiseta tava escondendo. Então quando ele levanta limpo, os pais segurando ele falando, eu vou matar vocês! E os meninos tudo correndo, com medo. Então criou-se uma fama muito grande na cidade de Rolim de Moura, que na época devia ter, minha nossa, eu vou errar muito IBGE, mas eu não imagino mais de 30 mil habitantes naquela época em Rolim de Moura, numa cidade pequena. Depois eu pesquiso e coloco aí, só estou falando 2003, mais ou menos, 2002, 2003. E aí o pessoal começou, cara, o Caio bateu em 15, sozinho, de mão para trás, não sei o quê, saiu limpinho, todo mundo machucado, e aí virou essa fama Caio do Adventista. Sim. Sempre que alguém chegava, e eu nunca neguei assim muito fogo, mas tipo assim, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para sair dela. Quando o menininho da minha idade vinha falar fuleiragem, eu mantinha, mas ele me estressava, eu dava um tapão e pronto, acabava a briga. Só que ele chamava o irmão mais velho dele, e o irmão mais velho dele vinha e me batia. E aí eu contava pro meu irmão que tinham me batido, e meu irmão apelava muito. E aí, tipo, isso aconteceu umas 2, 3 vezes. O melhor amigo dele acabou a amizade porque ele me deu um tapa e eu falei, Caio, me bateu! E o Caio bateu muito nele, que deu até caso de polícia, sabe? Ele era sem controle. Só que chegou um time que as pessoas começavam a querer vir brigar comigo e eu falava assim, eu sou irmão do Caio do Adventista. Você tem certeza? E as pessoas deixavam de brigar comigo por conta disso. E por que eu contei toda a história? Quando eu sou cristão e chega um BO para mim, não é para mim virar e ir lá resolver o BO. Eu posso simplesmente falar assim, eu sou filho de Jesus. Você tem certeza? Ô Jesus, o BO aqui, E a lição de quinta, ela traz mais ou menos algo assim. Ela fala sobre a gente pegar nosso problema, a nossa ansiedade, a nossa agitação e entregar para Jesus. Entregar para Jesus. Você já pensou chegar um problema para você? Assim como quando chegava um menino maior para querer me bater, eu falava assim, eu sou irmão do Caio Adventista e tal. E eles normalmente deixavam quieto. Eles realmente deixavam quieto, porque sabia que o menino era maluco. Então, assim, o problema sabe que o nosso Deus é malucão com ele, entendeu? Acaba com ele. Quando chegar a determinada adversidade, será que eu, como cristão, vou ter essa moral? A gente precisa alimentar isso, né? E desenvolver essa moral e falar assim, vai vir mesmo? Ô Jesus, olha ele ali. É interessante isso que você falou, porque a gente tem mania de querer controlar tudo, né? Sim. A gente quer resolver tudo e quer resolver do nosso jeito. E tem coisas que a gente não consegue resolver. O que eu consigo resolver? Tá, isso aqui eu vou resolver. O que eu não consigo? E a gente quer controlar tudo, e a gente pensa em muita coisa, e a gente fica cansado e sobrecarregado, né? Aí você se compara com outras pessoas, aí você fica preocupado com o que o outro vai pensar, mas você não controla isso, você não controla o que a outra pessoa vai pensar de você. Você não controla a atitude do outro, você não controla uma doença que pode chegar, você não controla a morte. Então, assim, o que eu não consigo controlar? O que eu não consigo vencer? É isso que eu preciso deixar na mão de Jesus. E o sábado vem dizendo muito sobre isso, né? Porque Descansar é o tempo que você tem ali para você descansar, porque Deus trabalha para você, então você consegue descansar. E isso é na vida. Você consegue descansar, você consegue ter paz e esperança, que é a palavra científica da Yasmin, né? Não da lição. Porque você tem um Deus que cuida para você. E aí você consegue descansar nisso, porque Deus faz para você. Então, assim, você quer controlar tudo, você quer pensar em tudo. Não dá. Bota o B.O. na mão de Jesus. Foi na mão do Caio lá, né? Então, assim, você quer controlar o pensamento das pessoas, fica preocupado com o que as pessoas pensam de você, né? Ah, não, preciso ter aquele emprego, preciso ter aquele carro. Ah, não, mas eu vi fulano na rede social, mas você não tem a vida de fulano.
Aquela vida nem é real. Nem é real, porque a rede social Entendeu? é só... Exatamente. Ah, não, meu emprego, ah, não, vou ser demitida. Mas, assim, quem te deu o trabalho foi Deus. Quem tira Deus também. Por que você está preocupado? Entendeu? Ah, mas não, mas se eu viajar, se eu for ali, se eu morrer, se minha mãe morrer, se meu pai fazer isso. E que não sei, assim, você fica preocupando com o futuro, uma coisa que não está nas suas mãos. Então, e aí você fica sobrecarregado com aquilo. Se preocupa, fala assim, e se der tudo errado, eu vou falar, Jesus, resolve aí, porque agora deu ruim. Mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar que ele cuide pra gente, porque a gente não consegue fazer. O que eu consigo fazer? Eu consigo controlar as minhas ações. O que eu vou fazer? Eu consigo organizar minhas atividades, como você estava falando agora, né? Nossa, eu tenho não sei quantas atividades, vou ficar sobrecarregado. Se organiza, sabe? Coloca prioridades na sua vida. Você controla o que você vai pensar. Tá vendo um pensamento negativo aqui? Opa, isso não me pertence. Não pode ficar aqui, não. Passa, isso não me pertence. Deixa eu pensar nas coisas boas que eu tenho. E agradecer nas coisas boas que eu tenho e focar nisso. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Confiar em Deus. Estar com Ele. E estar com Ele não significa que eu não vou ter esse tipo de provação. Eu vou ter, as coisas vão vir. As tragédias vão acontecer, gente. Né? Estar com Deus não é sinônimo que as coisas vão dar certo sempre. Não é verdade isso. Mas que você vai ter um consolador, você vai ter ali meios de, né, escapar de alguma forma e ter paz em meio às tribulações se você confiar na paz que Ele te dá. E a sexta-feira ela traz essa vida de paz. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Eu estava voltando... Oi? Conta aí pra nós. Eu tenho muita história, né, gente? Oh, Jesus. Eu estava voltando de Belo Horizonte ontem à noite, e aí eu sempre publico a carona no BlaBlaCar, porque a galera vem ajudando, né? Inclusive, gente, às vezes o nego fala assim, cara, você nem... eu não vou fazer BlaBlaCar, botar nele que eu não sei, Eu fiz meu BlaBlaCar já tem um tempo, e aí o BlaBlaCar começou a entregar. Você é merchan do BlaBlaCar. Eu fiquei de cara, né? Eu fiquei de cara, com a quantidade de dinheiro que eu já economizei nesse 1 ano e pouco que eu estou indo e vindo de BH para cá. Deu muito dinheiro, mas muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Que lá ele me dá, porque assim, cada vez que você gasta com combustível, com pedágio, né? Sim. Tem questão de manutenção do carro. Aí você cobra um valor de carona, um valor bem abaixo do tipo de ônibus, essas coisas, normalmente bem abaixo, e ele vai te dando ali, vai acumulando. E, gente, passou de 20 salários mínimos economizados em 1 ano e meio. Eu falei assim, caramba, como que eu economizei tanto assim, seja bênção para outras pessoas, para seus amigos. Porque, tipo assim, ou seja, eu deixei de... quem estiver precisando. Eu deixei de gastar aquilo, eu deixei de gastar, não é que eu ganhei, eu simplesmente deixei de gastar. E é um valor que às vezes a gente olha e fala, não é tudo isso. Mas realmente é um tchan, sem contar as experiências. E aí eu viajo com a minha playlistzinha adventista, solta lá e música adventista é música adventista. E ontem eu estava voltando com uma psicóloga, Bruna, lá de Belo Horizonte, ela acompanhou a gente até Corinto. Não, até Curvelo. Em Curvelo ela desceu e a gente seguiu com outro pessoal que estava lá. E aí soltou a música, a gente estava indo, e ela pegou e falou assim, você é adventista? Primeiro assim, você é evangélico? Eu falei, sou adventista. Ela, adventista? Eu falei, sou. Aí ela, nossa, eu fui adventista, você acredita? Dos meus 12 aos meus 16 anos, passou um pessoal e tal, e eu fui adventista ali. Tanto que na minha playlist eu tenho uma música que, nossa, me ajudou demais. Falei, meu, qual música? Descansar. E eu tinha a música na playlist já da nova gravação do DVD, né? Eu falei, cara, você escutou a nova gravação dela, que começa com contrabaixo, bicho, contrabaixo, né? É muito top. E aí eu falei pra ela, você escutou? Ela falou, não escutei. Blau, soltei. E aí tocou, e ela falou assim, você não faz ideia de como essa música já me ajudou em diversos momentos. E aí ela foi contando sobre um time ou outro, e quando a música estava tocando, ela começou a cantar e ela ia cantando a música. Ela, nossa, ficou bem legal, já vou adicionar essa versão na minha playlist aqui e tal. Ia passando outras músicas, ela, nossa, vou adicionar essa aqui. Ela falou, você lembra um filme? Teve um filme, eu estava querendo lembrar. Eu falei assim, A Última Batalha? Ela falou isso. Ela falou, nossa, eu estava querendo entregar para o meu paciente, eu utilizo essas músicas para o meu paciente. Eu passei semana passada, eu já passei, e semana passada eu comentei sobre um filme, e eu não lembrava o nome, mas agora eu vou até anotar para falar. Ou seja, a
a nossa denominação, bem dizer, nós temos música, nós temos filme, nós temos várias coisas que nos ensinam e nos relembram que a vida de paz, ela só é quando a gente consegue descansar nos braços do Pai, quando a gente consegue ter uma confiança, uma esperança, né, Esperança sobre que as coisas vão dar momentos certo. melhores. Fé que Deus está com a gente. Mas e aí, Min, o que você vê sobre essa vida de paz? Eu vejo assim que a gente como cristão tem tudo para desenvolver, mas muitas vezes a gente deixa isso só na teoria e não leva para a prática. Que dicas a gente poderia, além, né, de Filipenses lá, né, de prestar tudo que é puro, verdadeiro, agradável, o que a gente poderia buscar para então realmente obter essa vida de paz e um desfruto mais legal, mais top? A lição mesmo fala aqui que pessoas que têm, né, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, depressão, precisam também procurar ajuda médica. A gente tem esse recurso, né? Isso é uma doença, então precisa também ser tratada, né, com recurso médico, com recurso psicológico, para te ajudar a organizar as ideias. Organize as ideias, né? Estude a Bíblia, relembre todas as promessas que Cristo fez. Pega os personagens bíblicos, olha a história deles, como elas se refletem hoje. Pega experiências, né? A gente aprende com as experiências passadas, né? Aprendam com eles, né? A gente tem a história de Pedro que a gente comentou, teve a história de Marta e Maria, Marta toda ansiosa lá, fazendo as coisas. Mas espera aí, o que Marta tinha que fazer? Marta, ela tinha que estar, né, se preocupando com a comida? Sim, mas qual que era o mais importante? Era estar ali aos pés de Jesus. Então, o que é mais importante na minha vida? Eu estou gastando tempo com internet, Instagram, com o meu trabalho, com amigos que não estão me acrescentando em nada? É com isso que eu tenho que perder meu tempo ou eu tenho que estar aos pés de Cristo? Então, tem várias outras histórias, né? De novo, de Pedro, que ele estava andando no mar com Cristo, né? E aí temeu ali, afogou, entendeu? Depois Jesus reergueu ele novamente, né? A gente tem a história de Jó, tem a história de Elias, que teve depressão, né? Que Jesus foi lá, tocou nele, o anjo tocou nele. Então, a pessoa, quando ela tá triste, quando ela tá ansiosa, a gente precisa tocar nessas pessoas, a gente precisa amparar elas, dar o pão, né? Dar o alimento. Então, assim, né? Se apega a essas histórias do passado, né? Que tem muito na Bíblia. A gente também tem vários versículos, né? De confiar em Deus, que o mais Ele vai fazer. Da gente ter pensamentos positivos, da gente se alimentar com os frutos do Espírito, né? Organizar novamente as ideias. O que é real, o que eu consigo resolver, o que eu não consigo. O que eu não consigo, eu deixo nas mãos de Jesus. Eu preciso descansar porque Ele cuida de mim. Então é isso ter uma vida de paz. E é eu entender também, eu ter a maturidade de que, mesmo com as provações, e elas vão vir, porque enquanto a gente viver nesse mundo, Gustavo, a gente vai ter. Não existe. Eu posso sair aqui agora e receber uma ligação de alguma coisa trágica que aconteceu com alguém da minha família. Pode acontecer, e aí? Entendeu? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com a situação? É uma responsabilidade minha. Eu vou confiar que Deus está cuidando, independente do resultado, ou eu vou me desesperar e cair numa depressão, ficar ansiosa e fazer mal para mim mesma? E sabe, então é uma escolha sua. E aí a lição fala, na tirinha mesmo, quando a gente pega os QR Codes, aí você edita lá, viu? Não, já vai ter passado, mas a gente coloca de novo os 3 QR Codes. Exatamente. Nós somos donos dos nossos pensamentos. Então, nós somos responsáveis, né, pelo que a gente pensa e como a gente lida com isso. Então, a gente que decide. O recurso está lá, Jesus está aqui, Sim. Ele morreu por a gente, Ele está aqui com a gente tem o recurso dele. Agora, se a gente vai querer confiar nele, né, e usar essas metodologias, é uma escolha nossa. Como você falou de Marta aí, me veio também outro nuance que vem na mente assim. E ó, antes de começar a rotina aqui, a gente ora. Eu falo assim, Jesus, se vier um negócio eu vou falar ali. Então, filtra aí, porque minha mulher não tá aqui para me controlar. Depois só ela brigando comigo, a gente vendo Tina, né, em casa, amor, calma, meu amor. Então, enfim. Mas vem um nuance aqui de quê? Marta, por exemplo, naquela vibe que ela tava lá. Poxa, a galera ia precisar comer? Sim, ia precisar comer. Era importante ela Era super importante a questão da comida. Mas,
Naquela conversa de Pedro que a gente fala sobre Jesus conversando com ele, se me amas, tarará, como é que foi o rolê? Eles estavam voltando, quando eles chegaram na praia, Jesus já estava na praia, a churrasqueira já estava acesa e o peixe já estava lá. Inclusive, gente, Jesus comeu peixe, eu sei que minha é vegetariana, viu? Um excelente padrão. Mas Jesus comeu peixe depois de ter ressuscitado, viu? Então, ele comeu peixe ali. Ele comeu uma carninha ali para mostrar que, ó, gente, nós é nós ainda. Mas assim, se precisasse, no momento que precisasse da comida, Jesus ia estar lá, ia resolver a questão da comida junto com Marta. Entende? Então Marta não precisava, não, isso eu preciso resolver agora. E aí quando eu levo para o nosso lado cristão, o que eu quero dizer? Quando existe uma programação na nossa igreja, quando existe um culto de família, quando existe qualquer outra coisa, e você pega e fala assim, não, mas isso aqui é mais urgente, eu preciso resolver. Depois eu vejo lá, cara, é muito melhor você ir e desfrutar dos momentos aos pés de Jesus e na hora de resolver o BO, ter a certeza que Jesus vai estar lá resolvendo com você, do que você querer resolver sozinho. Porque Marta quis resolver a alimentação sozinha, enquanto Jesus estava lá no momento de uma pregação, de um desenvolvimento de relacionamento. Então, não coloque as coisas que você julga ser mais importante na frente de Jesus, sabe? Eu peguei e falei assim, ontem mesmo eu estava com esse pensamento, falei, cara, eu tenho tanto negócio para resolver, eu vou mesmo parar esse time aqui e vou me acampar? Eu vou ficar esses dias tudo acampando lá, cara. Eu podia estar ganhando Perdendo dinheiro. dinheiro, Eu falei, mais 20 salários mínimos. rapaz, Deus. Eu falei, cara. Você lembra de nós quando você estiver rico. Ô, moço, isso eu já gastei. Eu ia gastar já esse trem, só economia, não é lucro, não. Ô, Jesus, me ajuda, porque eu gasto muito nessa benção de vida. Aí, ó, a ansiedade aí, gente. Mas estão vendo o exemplo, né? Eu peguei e falei, cara, carnaval e tal, tem a possibilidade de eu fazer um dinheiro legal até, sabia? E aí eu vou parar e vou acampar. Só que esse é o momento de eu estar me desligando dessa festa de carne e estar junto com Jesus, me relacionando com Ele. E no momento de executar meu trabalho, de conseguir meus recursos, eu fazer isso ao lado de Jesus. E não eu querer fazer isso sozinho e deixar Jesus de lado. Então, quanto a gente não pode aplicar isso para o nosso dia a dia? Poxa, eu quero ir embora logo da igreja porque vai ter almoço aqui em casa, eu preciso preparar as coisas. Calma, se mantenha na igreja, porque na hora de preparar as coisas, Jesus vai estar preparando lá com você e vai ser uma preparação muito melhor. O que é prioridade? É isso. Assim, Deus é um Deus de organização. Existe isso também. De planejamento, organização. A gente precisa se organizar. No trabalho, a gente usa muito um negócio que chama Master Plan, onde a gente organiza todas as nossas atividades e os prazos. Isso ajuda a gente muito a não ficar ansioso, porque são muitas atividades que a gente precisa fazer de diferentes projetos. E a gente precisa se organizar, porque se você não se organizar, você vai ficar ansioso, porque você não vai conseguir ter metas. E o que é prioridade? Você tem que setar o que é prioridade para o dia. E é isso para a nossa vida também. E na vida cristã também. O que é a prioridade? É você estudar e estar aos pés de Jesus? Ou você está fazendo qualquer outra atividade? A história de Marta mostra isso. E fala também, tá, gente? Nos QR Codes, pode olhar lá os vídeos que citam. Veja esses vídeos, que, rapaz, essa informação é muito grande. Eu não vi, mas eu vou ver, vou atrás desse vídeo. O QR Code de novo. Então, isso mostra muito de qual que é a nossa prioridade. O que a gente precisa estar se alimentando. Porque isso, gente, é um fator, assim, significante, decisivo para aguçar ou não a nossa ansiedade. E tem pessoas que têm predisposição para ser ansiosas. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu sou extremamente pessimista. E é um exercício que eu faço, assim, ó. Sempre, essa lição, assim, tocou muito no meu coração. Porque eu preciso exercitar minha paciência e minha confiança em Deus, porque Ele prometeu que estaria comigo. E aqui, numa das perguntas, estava falando assim, Jesus prometeu paz numa noite que parecia ser impossível. E muitas vezes, eu já passei em várias situações, principalmente na pandemia, quem me conhece mais intimamente sabe, né? Parecia impossível que as coisas iam dar certo. E deu. Porque a gente não estava nas nossas mãos, a gente decidiu entregar para Deus e todas as portas foram abertas. Então, assim, mesmo quando parece ser impossível você ter paz, quando você confia, você tem, porque Deus cuida de você.
Sabe aquela música? Deus cuida de mim, da Nossa. sombra da sua. É linda aquela música, eu adoro ouvir. Né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus porque Ele cuida de mim. É muito linda. Tem outra música também que eu escuto muito de manhã, que é uma do Vocal Livre. Assim, você estava falando de música adventista, né? Tem muitas. Muito, Tem muito. duas do Vocal Livre que eu escuto muito. Para quem tá ansioso, né? Depressivo, é a música A Promessa. A promessa de Deus é maior, Sim. Ele mesmo. É que ela tira num tom que não dá pra eu cantar, E mas do não tava cantando aqui, não. E por isso Deus nos dá forças para enfrentar as Tem outra música também que eu escuto muito quando eu estou angustiada, um conselho para vocês, que é Nossa Oração. Que é aquela, Senhor, me Sim. abençoe. Sou somente uma criança. Exatamente. É linda. Então, Muito assim, bom. são várias músicas baseadas nas promessas que Deus nos deu e que nos faz lembrar que, meio às tribulações, a gente tem um Deus que cuida da gente, então a gente pode ter paz e esperança que as coisas vão dar certo. Amém, amém. Muito bom discutir sobre isso. Já que a gente fez tanto merchan, eu vou fazer um merchan já da próxima lição, que fala, inclusive, controlando o estresse. Vou pensar em alguém bem estressado para trazer aqui, para a gente falar sobre o controle de estresse. Mas, assim, muito bom, muito interessante, muito legal a forma didática que a lição vem trazendo. O estudo da semana, os videozinhos, vejam eles fazem muita diferença e nos ajudam a relembrar coisas que a gente já sabe. Né? Como a gente já vai encerrando mais um, como já é de costume, eu quero pedir para mim, faça uma oração para a gente orar, pedir para Jesus nos ajudar a colocar em prática tudo aquilo que a gente falou. Muitas vezes, tudo que eu falo, gente, é para mim mesmo. Eu falo, você fala, cara... A lição é pra gente. Nós precisamos, né, amigo? Tudo que eu externalizo, eu falo, moço, eu preciso reescutar. Eu reescuto isso aqui editando, eu reescuto depois com a minha esposa lá em casa, e os trechinhos cortando para fazer os cortes e tal. E assim eu falo, cara, realmente eu preciso reescutar, porque a primeira pessoa que precisa escutar tudo aquilo que eu falo sou eu mesmo. A gente colocar em prática. Então, pede para a gente, menina, nessa oração, que Jesus também nos ajude a colocar isso em prática, dia a dia, ter na cabeceira. É algo muito interessante, é o que, às vezes eu acordo muito cedo e falo assim, cara, vamos começar a trabalhar logo para que o dia seja mais produtivo. E aí eu falo, não, depois eu estudo, porque agora vai ter um bom momento, sabe assim? Sim. E não, gente, é o primeiro momento com Deus. É melhor você o quê? Foca aqui com Jesus e quando você for correr atrás das coisas, corra atrás das coisas com Jesus ao seu lado. Não queira já começar correndo, não, depois eu vejo isso aqui porque eu estudo da lição, eu estudo do meu ano bíblico. Não, esse é o mais importante. Faça as coisas com Deus, que depois Deus vai estar fazendo as suas coisas com você. Isso vai ser muito melhor para a nossa vida. Com certeza, gente. Vamos orar então, amigo? Né? Senhor nosso Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar sobre esse tema tão importante, tão atual, que é a ansiedade. Amém. Desde os primórdios, quando o Senhor esteve aqui nessa terra, o Senhor já enfrentava, né, pessoas com ansiedade, os próprios discípulos eram ansiosos e vários personagens bíblicos também vêm nos inspirando e nos mostrando sobre esse tema tão relevante que é a ansiedade. Nos ajude, Pai, a aprender com eles e nos ajude a confiar nas Suas promessas, Pai. Amém. Que tudo vai dar certo, que o Senhor está em controle de tudo. Me ajude a não querer controlar todas as coisas, a cuidar, a fazer por mim mesmo. Amém. Me ajude a confiar em Ti, Senhor, e deixar os meus problemas em Suas mãos, porque o Senhor é a melhor pessoa para resolver isso. Amém. O Senhor é o príncipe da paz. E a paz o Senhor nos entregou através do Espírito Santo de Deus. Nos faça querer e buscar cada vez mais esse Espírito Santo e abaixar essa ansiedade em nós, que só nos faz mal para o nosso físico, para o nosso espiritual, para as pessoas que estão em volta de nós. Nos ajude a não ser fator estressante ou traumatizante para outras pessoas e que quando esses fatores chegarem até nós, que nós possamos estar blindados e preparados, confiando em Ti, que tudo vai se resolver, mesmo em meio às provações. Nos ajude a ser pessoas melhores, a ser pessoas menos ansiosas e confiar mais em Ti, ter esperança que nós vamos sair desse mundo e morar num lugar bem melhor. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós ainda vamos ter tribulações e a gente quer se livrar disso. E viver todos juntos em harmonias e sem ansiedade. Nos ajude a vencer esses medos, a vencer a depressão,
a vencer a angústia e nos ajudar também, Senhor, a nos organizar melhor e estabelecer prioridades. Amém. Que o Senhor seja a nossa prioridade na nossa vida. E nada mais disso. Que as outras coisas venham depois. Mas que Tu seja prioridade para que a gente possa, né, reinar bem e em paz nesse mundo meio ao caos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou Valeu, a gente até gente. aqui. Encerramos mais um episódio. Minha obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi uma honra. Estamos sempre de braços abertos. Um feliz sábado, pessoal. Feliz Vai ter um quiz desse podcast, é certeza já, hein? Eita. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente.